Bora lá, então, segundo bloco, com o segundo tema da nossa aula. Agora a gente vai estudar quais são os elementos da relação de consumo. Você conhece os elementos da relação de consumo? Se não, vai conhecer nesse momento. Vamos lá. Segundo tópico, elementos da relação de consumo. Primeiro, os elementos subjetivos. Quais são eles? A figura do consumidor e a figura do fornecedor. Então vejam, nós temos elementos subjetivos e o primeiro deles, a figura do consumidor e a figura do fornecedor. Ok? Quem é consumidor? A gente pode começar a trabalhar agora com uma pergunta. Quem é o consumidor? Quem é considerado consumidor para a Lei 8.078? No caput do artigo 2º, nós temos o conceito de quem é o consumidor. E nós chamamos esse consumidor de consumidor padrão ou consumidor stricto sensu. Então vamos lá, consumidor padrão ou stricto sensu, como falado. Para a lei, ele é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Então, toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço como destinatário final, ok? Esse é o tido consumidor padrão ou também consumidor stricto sensu. Então, consumidor tem que ser o destinatário final. Segundo o posicionamento do STJ, e de acordo com a doutrina majoritária, a teoria adotada diante da leitura do artigo 2º é a chamada teoria finalista ou também denominada como teoria subjetiva. Vamos anotar? Teoria finalista, teoria finalista ou subjetiva. Teoria finalista ou também tida como teoria subjetiva. Um ponto importantíssimo para o nosso estudo. Há de se destacar que não se adota mais a chamada teoria maximalista ou objetiva, ok? Ou objetiva, que para a teoria maximalista, bastava o consumidor ser um destinatário final fático. Para a teoria finalista ou subjetiva, o consumidor tem que ser um destinatário final fático e um destinatário final econômico, doutores. Um destinatário final fático e um destinatário final econômico. Em síntese, nós podemos falar que a teoria subjetiva ou finalista defende que o conceito de destinatário final significa que o consumidor valear-se-á do produto ou do serviço para fins pessoais. Então, em apertada síntese, o consumidor como destinatário final é aquele que utiliza o produto ou o serviço para fins pessoais. E ponto. Esse é o consumidor padrão, esse é o consumidor stricto sensu. E a lei, assim como o STJ e como a lei, adotam a chamada teoria finalista ou teoria subjetiva, afastando-se o conceito da teoria finalista, a teoria maximalista ou objetiva. Então, não adotamos a teoria maximalista ou objetiva, e sim adotamos, de acordo com o artigo 2º no seu caput, a teoria finalista ou subjetiva, ok? Para o consumidor ser consumidor, ele tem que ser um destinatário final fático, retirar o produto ou serviço do mercado, e um destinatário final econômico, dar fim à cadeia de consumo. Em apertada síntese, utilizar aquele produto ou serviço para um fim pessoal. Ocorre, e aqui vem
um destaque da nossa jurisprudência e diversos casos, rica jurisprudência você vai encontrar fazendo uma simples pesquisa do chamado estudo do finalismo aprofundado. Então vamos fazer uma observação aqui, OBS, para o finalismo aprofundado. Então, o estudo do finalismo aprofundado, ou a teoria finalista aprofundada. Digo, e já destaco para todos vocês, que em certos casos, eu não estou falando que é a teoria adotada pelo STJ, mas em certos casos, em certas hipóteses, o STJ faz uso do finalismo aprofundado. Nós vamos aqui colocar, inclusive, farei uma observação escrita para a turma de vocês. Mas posso aqui dizer que o finalismo aprofundado, a teoria finalista aprofundada, é aquela teoria que visa abrandar, mitigar, temperar o critério subjetivo dado pela lei. Então, o finalismo, o uso do finalismo aprofundado, abraçar a teoria finalista aprofundada, que também é apelidada como teoria finalista mitigada ou teoria finalista temperada, é abrandar, mitigar, temperar o critério subjetivo dado pela lei, desde que provada a principal característica do consumidor, que nós estudamos no bloco anterior. Qual a principal característica do consumidor? A sua vulnerabilidade. Repito, a sua vulnerabilidade, ok? Então, é um destaque, é um tema, é um assunto que vale a pena estar no seu material. Vamos a uma observação escrita. É sempre bom você ter um caderno bem montado e você vai ver muito mais material para vocês lá no meu site, como eu já falei no início da aula, no cristianosobral.com.br, no meu blog, que é o blog.cristianosobral.com.br. Você tem ali no meu blog 3 artigos por semana que eu escrevo para vocês. Vocês precisam juntar aquele material junto com o material de estudo. É sempre bom você ter um professor antenado, ligado nas tendências de provas, no que vem sendo trabalhado na nossa jurisprudência, e aí sim, diante dessa situação, você vai ganhando cada vez mais conteúdo. Vamos lá para o finalismo aprofundado? Vamos fazer aqui uma observação muito importante, vou colocar aqui, ó, muito importante. O caderno também faz parte do estudo, então vou colocar aqui como vermelho, já que o tema é muito importante. Eu vou trabalhar aqui com vocês o seguinte, ok? Fica excluído da proteção do CDC, o consumo intermediário. Ok? Então, fica excluído do CDC o consumo intermediário. Assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção, distribuição. Produção/distribuição, ok? Compondo o custo e, portanto, o preço final. De um novo bem/serviço. Então, fica excluído da proteção do Código de Defesa do Consumidor o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção, distribuição, compondo o custo e, portanto, o preço final de um novo bem/serviço. Ok, gente? Tranquilo? Belezinha? Então, esse é um ponto aí extremamente importante para vocês. E aí eu sigo na observação. Vale dizer
que só pode ser considerado consumidor, só pode ser considerado consumidor para fins de tutela pelo CDC, aquele que exaure a função econômica do bem barra serviço, ou serviço, né? Excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. Excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. Ok? Então, vale dizer, só pode ser considerado consumidor para fins de tutela pelo CDC aquele que exaure a função econômica do bem barra serviço, ou serviço, excluindo de forma definitiva do mercado de consumo. Aí eu sigo. Todavia, a jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação, que a gente já vai estudar, conceito de consumidor por equiparação, aí eu cito até aqui o artigo 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista, principalmente frente às pessoas jurídicas, num processo que é chamado de finalismo aprofundado. Olha aí que importante, tá? Importante observação. Tranquilo? Beleza? Show de bola, tá? E aí eu posso até destacar para vocês o recurso especial de número 1027, 165, Espírito Santo. 1027, 165, Espírito Santo. Ok? Pontos extremamente importantes para o estudo de vocês. Tá? Ok? Todavia, a jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação, tem evoluído para a aplicação temperada da teoria finalista, principalmente frente às pessoas jurídicas, num processo que é chamado de finalismo aprofundado. Qual a teoria adotada pelo STJ? Teoria finalista. Mas, em certos casos, desde que provada a vulnerabilidade do consumidor, e nós já estudamos 4 hipóteses de vulnerabilidade, técnica, jurídica, real, olfática e informacional, aí, o STJ, tomando pelo conceito o consumidor por equiparação, tem evoluindo para uma aplicação temperada da teoria finalista, em certos casos. Porque o STJ é finalista assim como a lei, mas em certos casos tem aí temperado tal situação. Foi, galera? Beleza? Então, fazer o estudo da teoria finalista aprofundada, vale a pena você pausar a nossa aula, entrar no site do STJ ou simplesmente dá uma googada, coloca lá no Google lá, finalismo aprofundado. Mas quem são os consumidores, então, por equiparação? Porque você já estudou comigo quem é o consumidor padrão ou estricto sensu.
Vem cá comigo na 2. Consumidores por equiparação, nós temos 3 artigos estampados na nossa lei. 3 artigos estampados na nossa lei. Quem são esses consumidores por equiparação? Nós temos o artigo 2º, no seu parágrafo único, que equiparam-se a consumidores a coletividade de pessoas. Nós temos o artigo 17 e o artigo 29. Então, anotem, 3 são os consumidores por equiparação. O artigo 2º, parágrafo único, o artigo 17 e o artigo 29. 3 consumidores por equiparação. Ok, galera? Belezinha? Esse é um assunto muito interessante. Eu cito um exemplo, que é um exemplo bem recente, apesar de já termos passado dessa época, mas recentemente aqui no meu estado, no Carnaval, houve o grande espetáculo da Terra. Eu particularmente não curto muito não, mas dizem que é o maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval. E aí ocorreu o Carnaval, muitas pessoas felizes e etc. E aí foi lançado o grupo especial das escolas de samba dentro do Sambódromo, no Rio de Janeiro, e a primeira escola foi a Paraíso do Tuiuti. Logo no carro alegórico inicial, o carro alegórico tombou. As pessoas que ali pagaram para estar naquele carro lá sambando, estão lá sambando, essas pessoas são aquelas consumidoras que nós chamamos de padrão. Pagaram para estar ali como destinatário final. Mas como o carro tombou e atingiu algumas pessoas que estavam ali assistindo o desfile e outras que estavam até desfilando na passarela ali do Sambódromo, essas pessoas, tá, que foram atingidas, por exemplo, na arquibancada ou que estavam ali, pagaram para assistir, podem ser tidas como consumidoras por equiparação? Sim, por terem sido vitimadas por um acidente de consumo. Iremos nos valer, por exemplo, do artigo 17. Vamos dizer que eu, Cristiano, tenho um produto que eu sei que é um produto que não funciona, mas eu contrato uma grande empresa de publicidade, uma empresa agressiva na publicidade, pago uma grana, encontramos os nossos fins econômicos entre eu e essa empresa, mas o produto que está sendo inserido no mercado é um produto ruim e eu vou trabalhar com uma publicidade enganosa. Irei estar ferindo interesses de uma coletividade que serão encarados como consumidores por equiparação, por exemplo. Outro exemplo, eu, Cristiano, nunca pisei no banco X, nunca, sequer conheço esse banco, nunca pisei ali, nunca estive ali, sequer, como dito, conheço esse banco. E aí o que que acontece? Eu tenho o meu nome negativado por esse banco. Um estelionatário foi lá no banco e abriu uma conta corrente no meu nome. O cara sabia o meu CPF, minha identidade, falsificou uma identidade, falsificou um CPF, falsificou um comprovante de residência, foi lá e abriu uma conta corrente no meu nome, esse cara. O que que acontece? Olha lá, que importante isso. Que importante isso. Esse cara, que é um estelionatário, fez um empréstimo. Claro que, como estelionatário, ele não vai pagar. Claro que ele não vai pagar, gente. Ele não paga. Ele não vai pagar. Então, como estelionatário, ele não paga isso, tá? E aí, vamos lá, sigamos em frente. O meu nome hoje está sujo, porque o estelionatário fez um empréstimo no meu nome, não pagou, o banco acha que fui eu e me negativa, me coloca lá no rol dos maus pagadores. Pronto, tô eu lá com o nome sujo, né, negativado. Posso eu me valer do Código de Proteção e Defesa do Consumidor para a propositura de uma ação indenizatória, por exemplo? Sim, como consumidor por equiparação. Ah, mas o banco vai alegar que foi um caso de um estelionatário, um fato de terceiro, como uma causa excludente de responsabilidade. Chama atenção, inclusive, da súmula 479 do STJ, súmula 479 do STJ. Essa súmula de número 479 diz que a instituição financeira, no caso de uma abertura de conta corrente fraudulenta, faz com que essa instituição financeira responda objetivamente, ou seja, independente da existência de culpa. Uma responsabilidade objetiva é aquela que independe da existência de culpa. Mas, Cris, e o lance do fato de um terceiro? A própria súmula diz que trata-se de um caso fortuito interno.
caso fortuito interno é aquela causa conexa com a atividade desenvolvida. Câmera 1. O que difere do caso fortuito externo. O que é um caso fortuito externo? Caso fortuito externo é aquela causa desconexa com a atividade desenvolvida. Então, vejamos. Eu tenho um caso fortuito interno, eu tenho um caso fortuito externo. Desse caso fortuito interno, é uma causa conexa com a atividade desenvolvida. O caso fortuito interno, ele não exclui a responsabilidade civil. Por sua vez, o caso fortuito externo é uma causa desconexa com a atividade desenvolvida. E por ser uma causa desconexa com a atividade desenvolvida, por ser uma causa desconexa com a atividade desenvolvida, há de se falar de exclusão de responsabilidade. Foi perfeito? Atenção para isso. Então, a instituição financeira, nesse caso, responde frente a esse consumidor que jamais pisou naquela instituição financeira. Vai responder objetivamente, é um caso fortuito interno, uma causa conexa com a atividade desenvolvida, e por isso, esse cara poderá se valer do Código de Defesa do Consumidor por ser um consumidor por equiparação do artigo 17. Então, citamos aqui para vocês, na nossa turma de advocacia pública, para o tema de direito do consumidor, 3 consumidores por equiparação. O artigo 2º, parágrafo único, o artigo 17 e o artigo 29. Então, vocês precisam ter muita atenção para os artigos ora citados. Dando continuidade ao nosso assunto, dando continuidade ao nosso tema, é legal nós observarmos aqui que, se de um lado eu tenho um consumidor, seja ele padrão, seja ele equiparado, do outro lado eu vou ter a figura de quem? Do fornecedor, que tem conceito no artigo 3º, e é um dos elementos subjetivos que, ora, trabalhamos agora no início do nosso encontro. O fornecedor tem conceito lá no artigo 3º, sendo toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Esses são os fornecedores. Esses entes despersonalizados são aquelas pessoas que atuam no mercado de consumo com habitualidade, sem ter um registro, sem ter um estabelecimento, sem ter um CNPJ, por exemplo. São pessoas que atuam no mercado com habitualidade. Com habitualidade, doutores. Tudo bem? Com habitualidade. São pessoas que atuam no mercado com habitualidade. Então, destaco para vocês. Por exemplo, vamos lá. Uma vendedora de salgados. Dona Dolores, vou colocar aqui, Dona Dolores é uma vendedora de salgadinhos. Dona Dolores, a especialidade dela é coxinha de galinha. E eu sou amarradão em coxinha de galinha, para quem me conhece, sabe que eu sou doido por coxinha de galinha. E aí eu contrato lá com a Dona Dolores 1000 coxinhas para uma festinha infantil. Ou para a festinha aqui dos estúdios do Renato Saraiva. Não é? Então, contrato lá, vamos fazer uma festa hoje aqui no portal Carreira Jurídica, contrato 1000 coxinhas com ela. E aí eu que consumi, comprei, passei mal. E todos os meus convidados também que consumiram a coxinha passaram mal. Eu serei o consumidor padrão ou estricto sensu e todos os meus convidados consumidores por equiparação. A Dona Dolores, ela não tem um CNPJ, ela vende numa janelinha da casa dela as coxinhas. Mas como ela faz aquilo com habitualidade, ela será tida como o quê? Como uma fornecedora. Será conhecida como uma fornecedora. Um outro exemplo. Eu conheço pessoas que não têm loja, já tiveram loja, hoje não tem mais, de veículos. Tinha uma agência de veículos, hoje não tem mais. Mas tem um dinheirinho guardado. Fica sempre vendo jornal, aí vê, olha, tem um carro X sendo vendido. Vou lá.
Quanto que você quer? 15. Olha, eu te dou 13 agora. O cara economiza 2.000, bota no bolso. Vende aquele carro por 15 mil, que é o preço de mercado. Ganha 2.000 naquela venda. Vai fazendo isso com um outro carro, com outro carro. Ele compra e vende carros com habitualidade. Ele não tem um CNPJ, ele não tem um estabelecimento, ele não tem nada. Mas por ele estar fazendo isso com habitualidade, será ele tido um fornecedor. E aí se encaixa no conceito de entes despersonalizados. Se encaixa aí no conceito de entes despersonalizados. Foi? Beleza? Tranquilinho? Então esse é um ponto aí bastante importante, um ponto que vale vocês aí ficarem atentos com relação a esse assunto que se refere aí ao tema de entes despersonalizados. Perfeito? Tranquilinho? Bom, para que haja relação de consumo, uma palavra-chave tem que vir na sua cabeça: habitualidade. Por exemplo, se eu vendo meu carro para você, eu, Cristiano, estou insatisfeito com meu carro, quero vender meu carro e aí vendo para você, é uma relação de consumo? Se eu, Cristiano, vendo meu carro para você, é uma relação de consumo? O que vocês acham? O que vocês acham? Se eu vendo meu carro para você, é uma relação de consumo? Talvez a resposta mais adequada seja depende. Depende. E depende por quê? Depende se eu sou o vendedor de carros com habitualidade. Se eu estou vendendo meu carro porque eu estou querendo me desfazer dele, porque eu estou enjoado do carro, porque o carro ficou pequeno, ou porque o carro está velho e eu quero comprar um carro novo, nesses casos, nessas hipóteses, eu tenho aqui o quê? O que eu tenho? Eu tenho a ideia de que eu, Cristiano, não terei a base do Código de Defesa do Consumidor, e sim a base do Código Civil, porque eu não faço isso com habitualidade. Se eu fosse vendedor de carros com habitualidade, aí sim eu posso lhes dizer que aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Mas como eu estou me desfazendo do meu carro, eu quero comprar um novo, eu estou insatisfeito com esse carro, eu irei adotar o Código Civil, porque não observamos o critério da habitualidade. Então, os elementos subjetivos da relação de consumo são a figura do consumidor e do fornecedor. E, ora, estudamos muitas coisas aqui sobre esses pontos. Quem é um consumidor padrão, quem é um consumidor equiparado, qual a teoria adotada pela lei, em certos casos, qual a teoria adotada pelo STJ, demos exemplos, falamos de observações escritas na sua tela digital, que você está aí junto com o meu materialzinho de apoio que eu preparei para vocês, está anotando, de repente, essa observação que eu escrevi com vocês, não tinha no material. Por isso que eu falei, o material de apoio não necessariamente é igual à aula dada por mim. E isso é muito bom para vocês, porque vocês têm vários insights que eu estou tendo aqui durante a aula. Opa, posso falar sobre isso com eles. Opa, isso. E na hora que eu estava preparando a apostila, eu não tive, de repente, um insight desse. E agora eu estou tendo. E aí eu falo com você, trago um exemplo que acabei de falar para você de algo extremamente atual, que foi o julgamento pelo STF do extravio de caso de bagagem. Na minha opinião, o STF rasgou o Código de Defesa do Consumidor, mas eu tenho que expor isso para vocês aqui. E por isso que a aula aqui no SES é sempre recente, a gente não aproveita a aula de nada, de nenhum curso. O Cristiano deu uma aula de consumidor naquela turma lá, vamos dar essa aula para a advocacia pública? Não. Eu conheço a sua banca, eu faço uma aula de acordo com o perfil da sua banca, eu trago atualidade para a aula. Por isso, saiba sempre assistir aulas, que são aulas atualizadas, tá? Você, sei lá, está assistindo um pirata, cuidado com isso, gente. Você pode estar assistindo uma aula desatualizada e mais. Você está assistindo uma aula pirata, você está violando o direito de um autor. Tome cuidado com isso, tome cuidado com isso. Isso não é legal, você um dia vai ser concursado. Um dia, de repente, você vai ser um professor e vai ter seus direitos autorais, seus direitos de imagem aí violado. Não faça isso. Ok? Não faça isso. Beleza? Então é isso. Nesse segundo bloco da aula de advocacia pública, né, do nosso encontro de número 1 do direito do consumidor, já estudamos as características do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública,
é uma lei de função social, microsistema jurídico, norma multidisciplinar, norma principiológica, quem é consumidor padrão e o equiparado, quem é o fornecedor, quais são as teorias e sigamos aí para o nosso próximo e terceiro bloco, no caso concreto aqui do nosso primeiro encontro, eu vou começar a estudar com vocês o que é um produto, o que é um serviço, quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor segundo a jurisprudência, quais são os casos que o STJ diz, olha, não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor nessa hipótese, mas já já eu volto.